Olá, gente. Meu nome é Eliane Spengler. Sejam todos bem-vindos. E eu peço gentilmente que quem não é inscrito se inscreva, curta, comente, ajude o canal a crescer para que nós possamos levar mais informações, o YouTube entenda como relevante os assuntos, tá bom? As histórias, né? Isso para quem gosta de assistir, né? E quem gosta de ouvir essas histórias. Porque cada história é um aprendizado. Esse aqui eu não sei muita coisa, assim. É um pai que sabia, sentia, mas, né? Vamos lá. O horror das 113 facadas. Carolina, tá? Ela tinha 17 anos quando ela veio acabar com sua vida, com seus sonhos, tá? Ela namorava há 3 anos com um rapaz, é mais velho que ela, tá? Um pouco mais velho, né? Graças, né, a esse brutal assassinato, que teve o dia da prevenção do namoro, o dia da prevenção do namoro e outras leis ligadas a... E até hoje, o pai dela continua na luta, tá? Até essa data de agora. Bem, a Carolina Ló é um feminicídio que nem existia essa palavra feminicídio e essa lei que poderia ter aumentado é um qualificador, teria aumentado o tempo dessa pessoa que fez essa coisa horrorosa, tá? Bem, ela é um feminicídio que nem na Argentina tinha ainda o feminicídio, sabemos que ele vem de 2015. A Carolina Ló, ela namorava, como eu disse, uma pessoa lá, ela com 13 e ele com 17 anos, tá? Foi entre os 14, porque eles namoraram 3 anos. 3 anos eles de namoro. O pai nunca achou. Ele sempre sentia, ele diz até hoje, ele sentia. Mas como a família dizia, eles são adolescentes, deixam namorar, eles são apaixonados, ele resolveu se assentar. Mas ele realmente, ele sentia, parecia uma premonição, não implicância de pai, tá? Ele, é quase uma premonição isso, mas não que chegaria a tanto, mas algo ele sabia, tá? Ele olhava e não dava, mas como eles todos, a mãe, todo mundo, a família toda achava que era um amor lindo, que os dois eram adolescentes, tinham que namorar, foi tudo bem, foi levando, tá? O pai era muito ligado a ela, tá? Eles tinham uma ligação muito forte. Ela queria entrar na aeronáutica, tá? Que os irmãos dela também já trabalhavam na aeronáutica. E ele também foi fazer curso à noite, noturno, para entrar também nesse cursinho à noite para fazer a prova para aeronáutica, né? Ela já estava com 17 anos, tá? E foi nesse curso à noite que ele, tá, veio a dizer: vamos lá para casa, que meus pais saíram. E ela foi. Eles foram namorar, tá? Eles foram namorar. Naquela hora, se vocês me entendem, ela disse: não, você sabe que eu não quero, né? E ali ele falou: se veste. E ele desceu e pegou uma faca. Ele começou a esfaquear, não tão profundo, mas chegou a quebrar a faca. Aí ele começou a aumentar, né? E ela correu
ainda sangrando muito, correu, ele foi buscar uma outra faca, para um local fora da casa, onde era tipo uma garagem, que o pai dele tinha instrumentos ali, na qual ele pegou até e um desses instrumentos e deu direto no peito dela. Ela já não tinha mais força, tá? O mais triste de tudo isso é que o que aconteceu? O pai dela, como ele ficou sabendo disso tudo? Eu vou deixar fotos aqui, tá? O nome do pai, com tudo, tá? De todos eles. O que aconteceu? O pai chegou lá, né? E ninguém sabia quem era ele, e um perito saiu e falou, cara, com o outro, cansei, cheguei em 80, cansei. Dessa maneira que ele ouviu, tá? Bem, vamos retornar. Os pais dele, ele fez isso tudo, largou ela lá e foi para casa de um amigo que há uma semana antes, o amigo falou, cara, não. Ele falou que se ela estivesse traindo ele iria matá-la, tá? O que acontece? Ela havia engravidado e tirado um filho. E ele já via ele como pai, casado com ela, e ele cismou que ele queria esse filho. Ele estava obcecado. E ele disse que ela não queria ter filho dele, era um nojo que ela tinha dele. Por que ela não queria ser, né? Ser mãe do filho dele. E ele fez isso. Bem, ele foi para casa desse amigo, fez um plano. Ele contou pro amigo, o amigo não acreditou. Como o amigo não tinha acreditado há uma semana atrás, tá? Não sei se ele se limpou lá, né? Os pais dele chegaram a ver aquele sangue todo, acharam que tinha acontecido algo com ele. Começaram a gritar, procurar o nome dele na casa. Quando foram lá fora e viram, encontraram o corpo dela, ligaram para a polícia. Os pais já tinham entendido. Ah, os pais dele já tinham entendido. Ele foi para casa desse amigo. Chegou lá, ele contou. O amigo, né? Aí ele falou, eu tenho um plano. Eu preciso que você arranje um carro para mim, que eu vou fugir, vou ficar morando embaixo de uma ponte. Aí, ele ainda não acreditando na história, ele saiu, aproveitou que ele tinha que arranjar um carro para ele ligou para casa dela. Perguntou se ela estava em casa. Disseram que não. Ele não disse nada do horror que o Uso tinha contado para ele. Ele foi lá na casa dele. Quando ele chegou, ele olhou assim, tinha cheio de policiais, bombeiros, tudo que você possa imaginar. Ele chegou e chamou os policiais e contou onde ele estava na casa dele, qual era o plano dele. Aí o policial falou para ele o seguinte, pega esse carro aqui, o carro, né, não é da polícia. Chega lá, faz como eles tinham marcado da 3 assovios, que essa era a senha. Quando ele sair, a gente prende. Você imagina, né? Ele fez isso tudo, ele traiu o amigo, mas ele realmente, eles eram novos, ele não imaginou, ele pensava assim que era só falácias, né? Aí ele chegou e foi preso. Tá, ele confessou, ele disse que ele não sabia, que ele não conseguia parar, porque ela tinha nojo dele, porque ela não queria ter um filho com ele. Bem,
Ele foi detido, foi preso, tá? Durante os anos, ele pegou 24 anos, porque não tinha a Maria da Penha. O crime repercutiu fora da Argentina, fora de tudo, tá? Pela violência. Porque fora isso, foram mais encontrados mais 89, tipo, machucados, fora hematomas, né? Então foi muito assim, sabe? Ele, durante a época do presídio, que ele ficou preso, ele, as mulheres, ele, as mulheres, ele mandavam cartas em visitar ele chegou a casar no presídio. Ele casou, teve um casal de gêmeos. Ele ganhou mais 2 anos, porque ele batia nas mulheres que iam lá visitar ele. Tinha questões de agressões dentro do próprio presídio, tá? Até com essa esposa. Só que aí, depois disso, ele começou a estudar aquela questão do bom comportamento. Ele saiu bem antes do tempo. Existia uma medida protetiva para ele não chegar perto da ONG, de tudo, porque foi feita uma lei, tem da lei, não, da lei do namoro ali, da lei de tudo. O pai incansável, que não existissem outras, que não existissem outras, que acontecesse isso. Ele se aproximou, foi detido ali, mas saiu. Bem, ele disse, todo que no julgamento foi dito que ele não era a pessoa que imaginava já ter essa casa, esse filho. E quando ele recebeu um não, ele fez isso. Mas nada foi colocado psiquiátrico dele, tá? A questão psiquiátrica dele. Ele saiu, ele não havia pedido desculpa. Hoje, 2024, ele pede perdão. Mas ele não pode morar em canto nenhum, tá? Ele pode não estar preso, mas aonde ele vai, ele é uma pessoa não grata pelos políticos. Na Argentina não esqueceram do que ele fez até hoje. Todo mundo sabe quem ele é, sabe tudo. E ele foi convidado praticamente a se retirar, um linchamento. Aonde ele vai, quando descobre quem ele é tipo um linchamento, tá? Ele corre o risco, ele tem que estar sempre mudando. Bem, essa é a história do que poderia ter sido feito diferente, tá? Do horror das 113 facadas. Mas essa questão aí das outras, né? Por ela não querer ter filhos com ele. Ela queria trabalhar, estudar, ela queria entrar na aeronáutica. Namoros muito cedo, tá? Hoje nós temos o feminicídio, tá? Que teria agravado mais a situação dele, né? Mas não tanto que estaria aí fora também já, né? Bem, esse homem, o pai dele, o seu Edgar, ele tem uma luta muito grande, que eu vou deixar aqui. Nos dias atuais ele ainda continua. Nas datas, na data da lei, na data do aniversário dela, ele sempre pede que não exista mais. Então, essa é a história de hoje, tá? Essa é a história de agora, que o horror das 113 facadas, porque ela não queria ser mãe aos 17 anos, do namorado de 3 anos que ela tinha. Tá? O nome dela eu vou deixar aqui, vou deixar no título, já falei também, né? Bem,
Então, fiquem bem. Beijos da Eliane. E até a próxima.